Gente, Mas vamos começando cadê o aqui uma live. serviço? A proposta era tá falando de música. Convidei meu amigo Michael aqui. A gente separou 3 tópicos e um tópico a gente escolheu que nos enviaram, que é para falar de música nas escolas. Vamos falar do cenário atual daqui da nossa cidade de música e também de produção musical. Vou deixar para ti, Mike. Queres iniciar Ah, ou eu começo falando? Eu? não, vai tu e eu vou Ah, dando um é, o pitaco âncora começa falando. quando me vem alguma coisa Então que eu tá, acho interessante. Eu acho que tu tem muito mais conhecimento e bagagem, pelo perfeito. menos para iniciar. Tá, eu vou começar acho que falando de um pouco do tópico que foi escolhido aqui, que foi o filho do Bruno. Ele tá na live, então aproveitando que ele tá na live, eu já vou mandar essa primeira que ele escolheu, que foi falar de música nas escolas, né? Cara, eu acho assim, cara, que era para ser essencial, como qualquer outra matéria, a, o jovem, a criança, ter uma inicialização de música em algum momento da vida dela. Principalmente ali, naquela idade, vamos botar aí da primeira série, a sétima, a oitava série, a pessoa ter contato com música, ter contato com algum tipo de instrumento, sendo ele de percussão, inicialização mesmo de música. Eu acho que seria muito importante. Não para a gente estar descobrindo novos músicos e não nessa intenção, mas o que a música nos proporciona através disso, é a disciplina, coordenação motora e entre outras qualidades que a música, que já vem junto com a música, que eu acho que são importantes para a gente estar, para as pessoas estarem abordando. Eu acho que enriqueceria muito as pessoas. Já ouvi falar que teve lei que não foi aprovada e tal, isso já foi votado, esse lance de ter música nas escolas. Na verdade, o Brasil já teve música nas escolas, acho que há muito tempo atrás, e foi se extinguindo, isso se extinguiu e acabou. Tem outros países que têm música nas escolas. Eu acho que seria assim, ó, fundamental. Falando de escola pública, né? Principalmente, né? Escola pública, porque escola privada tem mais recurso e poderia também dar aulas de música. Acho que até acontece, até na nossa cidade aqui, acho que a gente tem aqui escolas particulares que têm música. Mas lembrando que isso não está no calendário das escolas, né? É uma coisa que a escola dá, que a escola fornece, né, na verdade. Então acho que Tairo, é mais ou menos por aí. Vai contigo aí, Mequinho, nesse ponto de música falasse, aí. falasse aí acho que tinha uma escola. Eu acho que devido à pandemia, se eu não me engano, o São Carlos tinha. Eu acho que já não tem mais. O próprio pai do nosso amigo que fez a pergunta aí, Sim, esqueci o nome dele, o filho do Bruno isso. Stella, que é professor de música. Cara, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a perder o serviço lá. A primeira coisa que tiraram foi exatamente isso. E O que tu, se e tu mais falou precisa, ali, né? é, cara, porque faz com que eles pensem, desperta várias coisas boas. E uma delas pensar, lógica, a socialização, eu acho uma das coisas primordial assim. E tu tocou no primeiro ponto que tu falou, que não é descobrir novos talentos. Perfeito, isso aí. Porque isso é uma coisa que vem ao natural, tu vai te lapidar depois, se tu quiser ser um. Porque ninguém começa a ser músico já para ser um grande músico. Tudo, ou quase 100% começa fazer música para suprir uma coisa em ti mesmo, assim. Porque tu te descobre, tocando, tu tem outro sentimento pra música, né? Então, facilita a socialização, eu bato muito nisso aí, eu dou aula no Mirks lá, e, e gosto daquele público, assim, mais carente e tal, porque, cara, te abre muitas portas, daqui a pouco pode ver, tem muito músico que as pessoas nem sabem que são muito, como é que se diz assim, vergonha, né, que tem muita vergonha, não consegue se expor, não consegue se expressar. Cara, pegou um violão, ele não precisa se expressar, vai vir alguém puxar um assunto com ele, e dali Deus já virou uma amizade, uma rodinha de amigo e papapá. Então ajuda muito nisso aí. Disciplina, falasse, a lógica está totalmente ligada à música, lógica e matemática. Embora a música é sons e tem o pessoal que é do dom, do ouvido, e aí é mais para o teu lado, eu acho que é um cara de muito ouvido, um músico quase que absoluto, tem vários assim. Já o meu caso, e é o que eu tento passar para os meus, é o seguinte, que é muito matemático.
Eu consegui me entender melhor na música assim. E eu acho que tu concorda comigo. É muito número. É número, se eu chegar... Exatamente. Até, então, vai pelo som, ouvido, quem tem um ouvido mais apurado, que isso treina também, o cara vai ficando com o ouvido mais apurado, mas a lógica, te ajuda, a matemática e a lógica também te dá um caminho. E aí depois tu treina o ouvido e segue o baile. Outra coisa que eu queria falar, que eu vi numa entrevista, ouvi do Edinho Bergamo, o Edilberto Bergamo, que era gaiteiro do César Oliveira Rogério Melo, que foi gaiteiro do Minuano. Ele levantou uma questão que para mim é muito legal, mas eu não entendi, não peguei bem ainda o que é a renovação do público. Renovar, a gente está tocando sempre para os mesmos, praticamente para os mesmos, sempre para os mesmos, pode ver. E eu acho que tendo aula de música nas escolas vai renovar o público, porque quando se entende um pouquinho mais de música, ou até tu quer aprender, tu vai ver alguém, tu vai buscar alguém que toque mais que tu, ou tu vai ir assistir um show, tu vai te interessar mais. E nós não estamos tendo público. Vai daí. Pensa nisso. Então tá. Acho que vou pegar esse teu gatilho aqui, seguindo ainda no tema da música nas escolas e tal, da importância da música nas escolas. Bom, todo mundo, acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui me conhecem, já dou aula há alguns anos de música, sou instrutor de música, o Maicon também, né? Nenhum dos nós dois temos formação acadêmica para dar aulas, por isso que somos instrutores de músicas e respeitamos muitos quem são professores de músicas e formados em músicas. E, infelizmente, nossa cidade é muito pequena, a gente tem, mas tem poucos, mas tá. Eu gosto sempre de frisar isso. E outra coisa, né? Nada do que a gente falar aqui é a verdade absoluta. É simplesmente a nossa opinião, a nossa visão quanto pessoas na sociedade que temos essa opinião sobre esses assuntos. Voltando na música nas escolas, tocou num ponto interessante, né? É engraçado, né? Eu lembro que a minha época, a minha fase escolar, eu já tocava e eu tinha muita vergonha de dizer que eu era músico, que eu já tocava. Inclusive, já fazia os meus showzinhos lá com 13, 14 anos, e eu tinha muita vergonha de dizer que tocava na escola, tipo festinha na escola e coisa, eu nunca levava o instrumento e tal. Eu lembro que a minha escola não tinha contato nenhum com música, com teatro, com arte, né? E eu acho que é um pouco assim, acho que todas as escolas não têm. E a gente também sabe, eu sempre que posso aqui no estúdio, eu participo de projetos escolares. Sempre que tem oportunidade que alguém me convida, eu vou lá e participo, sempre que posso. Mas também o que acontece às vezes? A dificuldade está que os professores têm que fazer um projeto. E esse projeto tem que, se for uma escola do município, tem que ir para a prefeitura e vai rolar lá com a N ou outros projetos. Se for um colégio estadual, é pior ainda, porque aí tem que ir lá para o estado, e isso, às vezes, o professor tem uma baita ideia e isso não consegue ir para frente. Eu acho que era para ter leis para deixar mais fácil essa função de quando um professor tenta implementar um projeto de cultura dentro da escola. Isso era para ser feito assim, era para ter 2 palitos para conseguir. Da mesma forma que eu acho que, com relação ao esporte, que eu também acho que é muito importante, teria que ser a mesma coisa. Um professor querendo implementar um projeto de esporte ou de arte, de cultura dentro das escolas, isso era para ser votado em primeiro plano, mas infelizmente a gente sabe que o nosso país ele não funciona assim, né? Eu acho que para muita gente que nos governa, não estou falando prefeitura, governo de estado, governo federal, no modo geral aqui no Brasil se tem isso de não se investir tanto em cultura. Não quero entrar no assunto de política, porque o governo fez mais, o governo fez menos. Eu acho que para mim todos são muito ruins nisso, em geral. Todos são muito pobre o investimento em música no Brasil. Mas não vou entrar em mérito de quem já fez mais, de quem não fez, esse faz mais, esse faz menos. Porque é uma conversa já de política, que é uma coisa que também não é o caminho aqui. Mas acho que é por aí. Música nas escolas, a minha opinião também é um pouco... E complementando, acho que seria fantástico se um dia a gente fosse obrigado a estudar uma cadeira de música na escola, nem que seja por um período de 4 anos, 5 anos... Inicialização mesmo de música, básico. Eu acho que isso aí, como o Michael já falou e eu falei, tem muitos ganhos, N ganhos para a pessoa
que não quer que revelar um músico, revelar novos músicos e tal. Não, eu acho que não. E é importante, para se revelar novos músicos também, é importante, mas o foco não é esse. Eu acho que a função de tu levar o que a música tem de melhor para as pessoas, isso aí é básico, né? Acho que é mais ou menos por aí. Acho que esse tópico quer falar mais alguma coisa, Michael? Só para finalizar, eu acho que todos nós, para não ficar só poder público, vamos pensar assim, vamos falar assim, que tenha que fomentar alguma coisa nesse sentido, acho que todos nós, né, tem que dar esse empurrãozinho aí para a gurizada. Eu estava tentando lembrar essa noite, perdi o sono pensando no que nós ia conversar hoje aqui, e eu estava tentando lembrar se nos 2 shows que eu fiz lá no Sabor do Pampa, se eu levei nos 2 o Ariel para fazer um som comigo ou se foi num só. Eu não lembro bem, mas eu fiz isso. E eu lembro que acho que foi no Dia das Mães, até lotou, cara. Eu convidei e deixei em aberto. Convidei ele, o Ariel, que é gaiteiro, foi aluno do Tom, um gurizinho que toca demais. E era um show meu e do Wagner, que tava na live aí agora há pouco até. E eu convidei ele. Cara, e aí deu casa lotada, mas eu convidei e deixei em aberto para que o pai dele levasse ou não. Não sabia se ia levar ou não. Cara, tava lotada a casa, não tinha uma mesa para eles. Pai, eu fiquei louco, eu digo, pô, convidei, não tem uma mesa, cara. Eu chamei o nosso amigo Tarcísio e o funcionário dele, digo, cara, tem que conseguir uma mesa, bota não sei aonde. O cara veio, né, trouxe o gurizinho pra tocar num domingo à noite, cara, casa cheia. E matou o pau, né, porque é um bom músico, e a galera quer ver isso aí. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que fazer isso aí também. Eu levei, tu tem que levar, um outro lá tem que levar, eu acho, porque aí tu vai estimulando, e ele passa com um amiguinho, depois eu tive tocando outras vezes lá, e teve meu outro aluno, ele não tocou porque ele não estava preparado ainda. Mas ele foi me assistir, então aí volta naquilo que eu falei na primeira parte, tu tá fomentando um novo público também. O alemão botou aqui o Wagner Robbins, que lembra disso. Tu tá fomentando também um novo público, porque o mesmo cara que tá te assistindo, vice-versa, tu tá assistindo ele e ele tá tocando, porque a gente não renova nem público, quanto mais músico. Pode ver quantos gaiteiros tem na cidade. É verdade. Um exemplo, tô falando de gaiteiro, porque né, somos poucos. Meio que comecei praticamente, me caiu no colo, porque foi assim que eu comecei a tocar gaita, porque me caiu no colo pela falta. Então, e a gente, os espaços, e nós músicos, e levando sempre um gurizinho ou outro, para ir pegando esse gosto, e dando como exemplo, e abrindo portas, porque às vezes eles têm vontade, que nem esse Ariel é um baita de um músico gurizinho, já toca muito bem, mas tem que ter lugar para tocar, porque senão vai tocar só dentro da garagem, nem a gente gosta de estar só dentro de casa tocando, tanto que nessa pandemia a gente tá como louco, fazendo live, etc e tal, porque a gente quer contato com o público, né? Verdade. E agora aqui, ó, a Jennifer aqui mandou, nessa questão de escolas já existe lei que para isso aconteça, mas infelizmente não existem profissionais formados, que é o nosso caso. Também, é verdade. Isso relativo, né? Claro, a formação é relativa, na minha opinião, né? Como tu vai falar, acho que é o que tu vai falar. Se tu parar para pensar, as faculdades de música que a gente tem no Brasil, a quantidade, e se forma cada ano, em cada cidade, uma turma com 40, 50 pessoas, óbvio que nem todos vão querer ser professores de escola, óbvio, né? Às vezes a pessoa estuda, mas tem outro interesse ali na coisa, mas é muito complicado. Eu acho também que tem uma questão política também aí, né? Tem uma questão política também de os governos não se interessarem tanto por ter música na escola, porque senão já teria, eu acho que já abriria concurso, já teria alguma coisa. De repente, como eu falei, né? Se de repente a gama de professores formados, licenciados de música, é muito pequena para o contingente de um estado, vamos botar, ou do Brasil todo, de repente, exatamente, não seria um assunto, como é que eu posso dizer, não seria, de repente, de aulas de primeira a sexta série, de primeira a sétima, de repente seria do quinto ano, 2 anos, para pelo menos um gosto disso aí, né, para ver se possa dar certo. E outra coisa, só não tem mais profissionais formados em música, licenciados em música, porque também não tem aonde dar aula.
Não tem como... Imagina uma faculdade que forma quantas pessoas por mês, essas pessoas vão ser o quê? Ou instrutores de música, como a gente é, vão dar aula de música numa escola de música, ou vão dar aula particular. Porque não tem a escola para dar aula, né? Não tem como trabalhar na escola. Eu acho que é um assunto que ainda rende muito. Eu queria finalizar ele, porque a gente tem mais uns aí interessantes que a gente vai falar bastante. Quer falar mais alguma coisa sobre música nas escolas aí, Michael? Não, essa aí, acho que porque como ela mesmo colocou, é um assunto que rende muito mesmo, onde entra a parte política, é complicado porque rende muito, fica mais difícil. É verdade. Principalmente por esse exemplo aí que tu deu de ter um diploma. Nem sempre você tem diploma. O nosso saudoso, querido Guesso tinha diploma de música? Não tinha, né? Não, tem coisas que é aptidão. Tem coisas que é aptidão e não tem diploma. Até aqui. Agora, tu citando o Guesso, não poderia deixar de falar alguma coisa dele, porque para mim foi o meu mestre maior na música. Aqui está a Vitória. Foi um cara que me ensinou de música demais, muito mesmo. E inclusive, às vezes as pessoas vêm fazer aula comigo e confundem um pouco as coisas. Por que eu sempre bato na tecla que eu sou instrutor de música? Porque eu sou formado em produção musical. Eu sou formado como produtor musical, que não é formado em dar aula de nenhum instrumento. Como eu falei, eu sou instrutor de música. Eu ensino o que eu sei, eu passo o conhecimento que eu tenho. Eu instruo a pessoa a aprender o instrumento. Que é diferente de um profissional formado em violão, licenciado, na verdade, para dar aula de violão. Beleza, gurizada, acho que finalizamos aqui esse assunto de música nas escolas.